Olá, boa noite. Começando mais uma prosa. Hoje com uma intenção de um trabalho. Um trabalho que vem olhar aspectos da natureza, né? Então vamos aos pouquinhos entrando. Daqui a pouquinho a doutora Genivalda vai entrar, a Rejane também, né? E vamos ter uma conversa a respeito principalmente do projeto que, mais que tudo, a doutora Genivalda que iniciou. É um projeto lá em Goiás, mas ainda assim nós falamos de Brasil, tudo aquilo que visa estabelecer e cuidar. Quando fala da natureza, está falando da natureza humana também, porque quando nós cuidamos do meio ambiente, nós também cuidamos de nós mesmos, né? Então, por conta disso, olá, isso, o doutor Genival está entrando, né? Então vamos estabelecer o contato aqui, né? Vamos chamar aqui. Pouquinhos aí. Foi o convite, Rejane. Aí. Tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Vamos chamar a doutora Genivalda também, aqui na pessoinha. Uhum. Aqui, ó. Convidar. Já mandei um convite também para a doutora Genivalda. Vamos só aguardar que é. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá. Isso. Aí. Estamos todo mundo aí. Chegou o dia. Que bom, que bom. Ai, que legal. Eu falava ontem, uma das coisas, a Rejane estava no nosso grupo ontem à noite, Genival. E já estou tratando intimamente, olha só que Vontade. folga. Eu estava falando que várias coisas para que a nossa frequência, a nossa vibração se eleve. E aí teve um sorriso aqui dos três, deu para enxergar isso. Então, evidentemente que uma das coisas que é próprio do humano, de fato, sorrir, e nós temos essa capacidade de fazer isso, você já está mandando uma outra mensagem lá para fora, ao invés de aquela cara fechada, né? Então, sorrir é muito bom. E, sem dúvida, ele leva a nossa frequência. Pois não, Regiane? O sorriso cura a alma e o coração. A gratidão de bom sorriso, então é a cura para tudo. Vamos sorrir. Eu aprendi muito a dar gargalhadas com a doutora Genivalda. Eu sou muito grata por isso. Eu sorria, mas depois, muito mais ainda. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu hoje vou estar aqui até muito como espectador também, a gente pode dar alguma palhinha, né? Mas é para promover algo de muito bom, então a gente é muito parceiro desse tipo de coisa, sim, né? Sejam muito bem-vindas. Na verdade, quem me introduziu você, Genivalda, foi essa criatura que está aí do lado, né? Ela vai falar primeiro, claro, né? Gente, olha, é uma honra e é um peso também, né? E tem que fazer na leveza, né? É um peso na leveza. Eu agradeço ao Roberto pela oportunidade, né, Roberto, que você já veio falando para nós já há algum tempo que estava disponível para fazer uma live conosco, né? Sim. Então, daí chegou o momento certo. Não existe o acaso, é o momento certo que era para ser e é agora. Então, a gente já está, eu, Rejane, então, eu sou Rejane. Então, convidando aqui a doutora Genivalda Cravo. Doutora Genivalda Cravo.
um ser humano iluminado, especial, tanto quanto você, quanto todos os participantes que estão aqui. Seres humanos evoluídos, muito Tem evoluídos. mais um serzinho aqui. Não, como que eu vou apresentar a doutora Genivalda? A doutora Genivalda é um ser especial que mora no meu coração, me despertou para muitas coisas. Muitos, muitos. Eu só sou pura gratidão, tanto a ela quanto a você, Roberto. Pura gratidão. Doutora Genivalda, se eu vou falar alguma coisa, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Esse ser infinito que a senhora é. Se apresenta para nós. Se apresenta. Aqui nós estamos em casa, né, Roberto? Nós estamos em Sim, casa. seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora. A senhora vai se apresentar. Esse ser infinito que eu honro, que eu admiro, que eu estou fazendo parte desse caminho do, né, Enroscou na palavra aí. do Reiki Xamanismo Ancestral do Sétimo Universo. Eu estou nesta caminhada e honro cada conhecimento que a doutora Genivalda passa para nós. Só veio para agregar, porque a minha vida mudou. Com certeza existem os divisórios, o antes e o depois. Eu sou pura gratidão. E convidaria a todos a fazer parte desta filosofia de vida, deste estilo de vida, porque nós temos uma ética, há uma ética dentro, a ética cósmica sétimo universo, princípios de conexão com o universo. Quando a gente começa a respeitar e viver, tem que viver, né, Roberto? Que nem você falou ontem à noite, né? Teve alguém que teve há quantos mil anos, né? Ele estava aqui, ele falou e as pessoas ainda não estão ouvindo, né? Então, nós aqui temos a nossa ética, né, doutora Genivalda? Se a gente seguir e fazer tudo certo, a gente só tem a evoluir. Doutora Genivalda, seja bem-vinda à cidade de Salvador, doutora Genivalda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Olha, tá um calorão tremendo. Gratidão, Roberto. Gratidão, Rejane. Tá um aconchego, um calor muito gostoso. Eu sou doutora Genivalda Cravo, publicamente é assim que eu me apresento. Doutora Genivalda Cravo. E eu faço isso para honrar aqueles que vieram antes de mim, meu pai e minha mãe. Eu sou a primeira doutora, né, que defendeu uma tese na academia, que defendeu dissertação de mestrado e que tem um título dado academicamente. Então, eu honro aqueles que vieram antes com esse título e publicamente eu faço questão de falar que eu sou doutora Genivalda Cravo. Na intimidade, eu sou a Genivalda. Então, sou doutora em Ciências da Religião, sou historiadora, essa é a minha base de formação acadêmica, científica. Porém, o que eu amo de paixão é a espiritualidade. A conexão com a dimensão espiritual, com o sagrado, com o transcendental. E essa conexão, ela não veio na minha fase adulta. Ela vem da minha fase de mocidade, de infância, e vem daquilo que eu já tenho consciência de registros acásticos meus, né? Daquilo que eu já fui antes dessa vida e antes de ocupar essa nave. Na atualidade, já tem 5 anos que eu estou canalizando o sétimo universo. Tem 5 anos que eu trouxe para o planeta Terra o Reiki Xamanismo Ancestral, jornadas, formações, peregrinações, réveillões, xamanismo ancestral, cursos, os quais eu canalizei. Então, novas modalidades terapêuticas, energéticas, sistêmicas, que foram trazidas, como, por exemplo, os movimentos sistêmicos, xamanismo ancestral, o Reiki, xamanismo ancestral. Eu sou master, Reiki Usui Tibetano Kauna. E eu lembro que quando me falaram que eu iria canalizar um novo sistema Reiki, eu estava
na minha cabecinha racional, que iria vir símbolos do Reiki Usui. Aí chegou um momento, né, que eu ali, né, porque como eu tinha já sido sintonizado em outros sistemas Reiki, e esses outros sistemas Reikis têm símbolos do Usui, eu achava que era a mesma coisa. Aí chegou um momento que a equipe Sétimo Universo, o comando Sétimo Universo, disse assim, Genivalda, silencie. Você vai canalizar um novo sistema Reiki. Não tem nada a ver com os sistemas Reiki que já existem, que já foram canalizados. Por favor, Genivalda, silencie. E eu silenciei. E quando começou a primeira formação chamada ancestral, em julho de 2019, eu tive uma surpresa, porque eu nunca tinha canalizado tanto na minha vida como eu canalizei em 7 dias, em 7 noites e 8 dias. E foi justamente em 2019 que os outros 3 pilares vieram. O primeiro pilar veio em 2017. Eu recebi o chamado em 2016. Em 2016, quando eu recebi o chamado, eu disse assim, eu não estou pronta, sou tão imperfeita, tenho tanto defeito, eu não posso assumir esse tipo de coisa. E aí, eu lembro, e na época quem conversou comigo foi o Pena Branca e foi o Pegasus alado unicórnio, que são alguns dos seres que me acompanham há muito tempo. Eles disseram assim, Genivaldo, vamos fazer o seguinte, vamos para uma imersão, vamos para uma peregrinação individual, do jeito que você gosta. Vá para Pirinópolis. Quando você chegar lá, nós vamos indicar para onde você vai. E eles falaram assim, pegue todos os seus apetrechos xamânicos, coloque no carro e vá. Quando eu cheguei num ponto culminante, que é uma praça, onde tem um cruzeiro, e tem um lindo pé de jatobá, que é onde justamente você escolhe qual caminho que você vai seguir, eles disseram, siga, vá até os Pirineus. E eu fui. E eles disseram, agora entre à direita. Eu entrei. E eu comecei a ver lugares que eu nunca tinha ido. Eu entrei com o carro em lugares que meu carro não entraria. E eu tive no local de cachoeira, que tinha 3 cachoeiras, que eu nunca tinha estado lá. E quando eu tomei o meu primeiro banho, tomei os banhos, depois que eu fiz todo o processo de imersão, de conexão, quando eu saí dos banhos que eu tomei, eu disse, ok, Pena Branca, eu assumo minha coroa, meu cetro e meu trono. E a partir daí, eu segui os comandos. E em 2019, foi quando eles trouxeram os 4 pilares. E nos anos subsequentes, então, julho foi a primeira etapa, o Reiki Chamadinha Ancestral, na Serra do Roncador, em Mato Grosso. Em setembro, foi o mestrado Reiki Xamanismo Ancestral, em Machu Picchu, Cusco e Vale Sagrado. Em outubro de 2020, foi o Master Reiki Xamanismo Ancestral, que foi canalizado no Egito, no Baixo e Alto Egito. E aí, nós tivemos o Reiki Xamanismo Ancestral, os 60 símbolos Reiki. Em 2019, também veio a canalização do Resort Xamanismo Ancestral. E eles disseram para mim, Genivalda, e falaram para as pessoas que estavam participando da primeira formação, não é um resort comercial, não é um resort como vocês conhecem e que vocês vão passear. Ele é um resort porque vocês vão preservar. Vocês vão preservar o bioma. Vocês vão preservar os quartos. Vocês não vão derrubar nada. Vocês vão se integrar. Vocês vão salvaguardar. E de lá para cá, desde julho de 2019, nós, e eu falo nós porque é nós mesmos, nunca eu sozinha não faria nada, né? Mas nós, e algumas de nós, nos congregamos a partir de 2019. Mas eu tinha uma angústia muito grande, Roberto e Rejane.
Porque eu percebi a urgência, entende? E as pessoas não se movimentavam. O Comando Sétimo Universo me dizia, Genivalda, nós estamos no tempo sem tempo. Não temos tempo de esperar vocês. Vocês têm que atuar, vocês têm que agir. E eu, em não, foi em novembro, eu não lembro direito, mas quase no finalzinho de 2019, nós tínhamos criado um grupo chamado Resort, chamado Ancestral, que as pessoas espontaneamente entraram no grupo com o propósito da gente ancorar, criar alternativas de como nós iríamos encontrar essas grandes terras, iríamos adquirir essas grandes terras e iríamos estar realizando aquilo que foi trazido na canalização, porque na canalização veio as características do lugar. O que tinha que ter no lugar? E como é que nós saberíamos que aquele era o lugar e não era outro? Então, a princípio, era para ser em Barra do Garças, era para ser na Serra do Roncador ou nas proximidades da Serra do Roncador, em função de algumas polêmicas, de algumas divergências. O terceiro pilar já tinha dito que ele não faria morada em lugar que tivesse polêmicas e divergências e confusões. E em função de algumas divergências, polêmicas e confusões, eu recebi um anúncio. Genivalda, não é mais na Serra do Roncador. Não é mais em Barra do Garças. Eu falei, se não é mais lá, aonde que é? Eles disseram, é no Centro-Oeste brasileiro. Ainda continua no coração do Brasil. Eu falei, ok, mas no coração do Brasil, Centro-Oeste brasileiro, é Mato Grosso do Sul, Goiás. Eles disseram, você vai saber. E aí eu disse assim, mas por favor, dê algum sinal. Eu tenho que ter clareza. E eles disseram, aonde tem mais reikiana, xamanismo ancestral, é o estado aonde você vai localizar as terras. E aí, quando eu fui colocar na ponta do lápis em 2019, entendeu? A quantidade de pessoas por estados brasileiros, eu descobri que aonde tinha mais reikiana, xamanismo ancestral em 2019 era Goiás. Aí, quando eu descobri que era Goiás, eu falei assim, mas Goiás é muito grande, é muito vasto, tem mais de 500 municípios, tem belezas fantásticas. E aí eles disseram, vocês vão ter que desvendar. Então, nós fizemos um grupo pequeno para desvendar as grandes terras. Aonde seria? E eu pegando, unindo as pontas, né? Unindo os sinais que eu recebia, unindo as canalizações, conversando com esse grupo, fazendo conexão e assim por diante, até que veio. Eu descobri, à noite, depois que a gente se reuniu, eu continuei nas pesquisas, e nas pesquisas veio o paralelo 14. E aí eu fui pesquisar o paralelo 14. Eu já tinha, eu sou turista de Alto Paraíso, sou turista de São Jorge, já fui em Cavalcante, né? Eu adoro viajar. Quando veio o paralelo 14, mas eu lembro, paralelo 14, eu já tive no lugar que tem uma placa paralelo 14. E aí eu fui pesquisar paralelo 14. Quando eu coloquei no Google paralelo 14, veio Alto Paraíso de Goiás. Quando veio o Alto Paraíso de Goiás, eu fui pesquisar o que era o paralelo 14. Então eu fui não naquilo que a ciência diz, que a geografia diz, eu fui na parte mística, ocultista e na parte metafísica. E aí eu descobri que o paralelo 14 é que une com Machu Picchu. Aí eu fui fazendo as conexões com aonde nós ancoramos, ativamos, canalizamos os símbolos do reiki chamado ancestral, fazendo justamente a geometria sagrada até que saiu. Quando saiu, que era Alto Paraíso, o que eu fiz? Eu falei, quando eu fui me reunir com um grupo, falei, gente, eu descobri aonde que são as grandes terras. É no paralelo 14. Aí eu descobri que o paralelo 14 é Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros tem 11 municípios. Então, assim, nós já reduzimos bastante. E nessa redução, de reduzir bastante, só que agora nós temos que descobrir que possivelmente não é de todos esses municípios, é em um só. E aí nós fomos novamente desvendar. Até que
eu peguei, coloquei no Google, né? Jamais circunscrita a pesquisa. Exato. Aí eu coloquei no Google as características, aquilo que eu tinha sido canalizado, das características dos sinais que seriam aquelas grandes terras. Então eu coloquei, né, mobiliárias, espaços que eu estava procurando. E apareceram algumas. Entrei em contato com essas imobiliárias e elas me falaram. Eu pensei, mas como é que é a terra? O que é que tem lá? Tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. E à medida que eles iam falando, eu disse, ok, eu gostaria de encontrar, porque eu tenho que ir nas terras. Eu tenho que pisar nas terras. Eu tenho que ver as terras. Eu não podia dizer que eu tinha que falar com as terras. Que eu tinha que dialogar com a terra, né? Porque assim é estranho, vocês sabem disso. Você ser uma canalizadora não quer dizer que você vai colocar os outros em saia justa. Não sei se vocês dois são canalizadores, né? Mas assim, eu sou. E eu sou, não é agora na minha fase adulta, eu sou psíquica desde quando eu nasci, né? Ou médium, como alguns falam, psíquica ou paranormal, né? Desde quando eu nasci. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as pessoas têm uma mania de nos rotular. Então eu falei os termos corretos para imobiliário. Então eu fui no dia 7, 8, 9, 10 de setembro de 2020, porque no mês de agosto eles disseram, Genivalda, suspenda toda a sua agenda. Você vai visitar as terras, entre em contato com as imobiliárias para você ir. Então, ficou marcado nesse período. Eu fui em 3 municípios. Desses 3 municípios, em todas as terras que eu pisei, todas elas tinham sinais. Todas elas ficavam no paralelo 14. Começamos as negociações. E nessas negociações, Alto Paraíso, as terras de Alto Paraíso, exigiu 10% de entrada para comprar essas terras, para garantir o contrato e nós termos a prioridade nessas terras. Nós aceitamos, pagamos os 10%, que era R$ 600.000. Isso quando eu estou falando nós, porque foram ações coletivas. Ações aonde nós colocamos recursos financeiros, monetários, aonde nós fizemos eventos, promoções e toda a quitação dessas terras foi uma culminância desse nós. Nós atuando junto, nós desenvolvendo, nós doando, nós emprestando, nós fazendo piruetas. E hoje, né, eu posso comunicar, a Regiane já sabe, Roberto, e é uma sincronicidade, você como um bom constelador sistêmico, eu também sou, mas eu criei um próprio método para mim, porque o Bert Helling nos dá essa liberdade. Então, eu criei e canalizei os movimentos sistêmicos, xamanismo ancestral, sétimo universo, onde eu congrego outros elementos, como os elementais rocheiros intuitivos, os bastões de Atlante, sétimo universo, aí eu trabalho com a sistêmica dos bonecos e outras coisas mais. Não vamos, numa outra oportunidade, nós podemos até falar um pouco sobre isso, as nossas experiências. Mas eu quero me ater até chegar naquilo que foi objeto de nós estarmos juntos. Então, hoje, nós quitamos essas grandes terras. Então, passado... Olha a cara da Regiane aí do lado. Então... É muito emocionante. Desde agosto, novembro, setembro, outubro, desde outubro de 2020, nós estávamos em negociação e tendo que cumprir a nossa parte. Então, de novembro de 2020, nós conseguimos quitar as terras no dia 25 de maio de 2023. Então, foram mais de 2 anos de negociação, mais de 2 anos de disponibilizar o nosso tempo, disponibilizar os nossos
financeiros, monetários, de criar eventos, de movimentar energia. E desde quando nós efetivamos esta negociação das compras, sempre apareceu um ser, um deva. E quando nós fomos nas terras vistoriais, eles fizeram questão de aparecer. Nós vimos umas 5 espécies diferentes. Nós estávamos num grupo de pessoas, né, que fomos vistoriar. Tem as fotos até da época, né? Tem fotos dessas. E as abelhas. As abelhas nativas foram as anfitriãs. Foram a hospitalidade. Foram seres que nos receberam como os beija-flores. Nessas grandes terras tem beija-flores de todo tamanho, minúsculo, de todas as cores. É algo impressionante. O pato marreco, que está em extinção, as águas, as árvores, montanhas, quartzos. E as abelhas nativas se colocaram à disposição. Então, nós temos uma campanha, desde o ano de 2020, 21, 22 e 23, a campanha permanente das abelhas nativas. E esse ano, nós resolvemos chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção das pessoas sobre o papel fundante das abelhas nativas no cerrado brasileiro. Porque essas grandes terras, ela é do bioma cerrado brasileiro. O cerrado, ele é importantíssimo para a vida planetária. Quer dizer, todos os biomas são importantes e eles estão interligados, interconectados. É nós humanos que fazemos a separação, a divisão. Ficamos achando que as fronteiras é que separa. Mas para Gaia, mãe Gaia, não existe isso. Então, eu gostaria de convidar você, Roberto, a Rejane já está envolvida, outras pessoas que estão aqui, que eu estou vendo os comentários também, mas vocês que estão nos assistindo, venham participar da nossa campanha SOS Abelhas Nativas. E eu gostaria de pedir o pessoal que está aqui, que fazem parte desse projeto, dessa campanha do SOS Abelhas Nativas, que colocassem para nós aí o link. Coloca um link. Então, tem um site que ele fornece todas as ferramentas. Então, as pessoas, quando clicam no link, elas têm acesso a todas as informações. A descrição, o preço, que é R$12. Ela pode comprar quantos bilhetes elas escolherem. Apresenta quando é que vai ser o sorteio. Quais são as premiações. Então, hoje, eu ainda não incluí, mas a partir de hoje, a partir de tudo que nós fizemos juntas, vai ser incluída uma outra premiação. Porque entre o dia 16, do dia 16 ao dia 22 de julho de 2023, eu vou facilitar a 6ª formação Xamanismo Ancestral 7º Universo. Não, Ivone, eu quero que coloque o link da campanha, para que as pessoas possam clicar e acessar. O CNPJ não adianta, o CNPJ é doação, doação espontânea, ok? Mas na campanha se requer que a gente coloque o link, que é o link da campanha nosso. Então, quem tiver o link pode copiar e colar e colocar aqui nos comentários. A Ivone colocou o CNPJ. O CNPJ é doação espontânea. Não entra nesse sorteio, nessa premiação. Tá? Mas depois a gente escreve, se for o caso, a gente encaminha. Então, por meio desse link, vocês compram quantos bilhetes escolherem.
É lá que vai ser feito o sorteio e vai ser incluído mais um prêmio, que é uma vaga gratuita de participação nesse evento, que é de R$ 2.500, que serão 7 noites e 8 dias. Então, isso vai ser incluído, porque eu recebi um comando do Sétimo Universo para trazer. Então, assim, de modo geral, é um pouco esse histórico, né, que eu gostaria de trazer para vocês. Agora eu fico aberta a perguntas, a dar mais clareza, a falar mais desse Deva Abelha. A Regiane. Valda, eu estou nessa caminhada faz um ano, né? Muitos cursos que eu fiz com a senhora, muitas formações que eu fiz com a doutora. E foi prazeroso, foi maravilhoso ouvir esse histórico todo. Somente gratidão. E todo o pessoal que saiu, já conseguiram colocar. A Valéria Sauer. Obrigado, Valéria Sauer, por ter conseguido colocar. Esse é o link, gente. HTTPS. É a minha parceira de amor e vida. Ah, é? Sua esposa. É. Gratidão, minha querida. Sim, Barra Invertida, rifei.com.br, barra Invertida, SOS, abelhas, nativas. É só clicar nesse que vocês vão até lá. E, por favor, direto. comprem quantos bilhetes quiser. Toda semana comprem, por gentileza. Nós iniciamos aqui em Toledo, foi no mês de abril, houve uma reportagem que saiu no Jornal Oeste a respeito de uma campanha que a gente estava fazendo, né? Então, agora nós estamos fazendo exclusivamente esta. E a gente pede a contribuição que estamos mandando para os grupos, para as pessoas conhecidas, para todos abraçarem essa causa. Porque se a gente conseguir alguns milagres, né, Roberto, mais, né, doutora Genivalda, a gente vai conseguir um montante para a gente conseguir fazer tudo aquilo que se requer no momento. Então, pessoal, doutora Genivalda, gratidão. Eu tenho certeza que a senhora vai vir aqui para uma jornada aqui em Toledo, doutora Genivalda. Sim. Tenho certeza, que nem eu comentei com a senhora. Vamos deixar para o segundo semestre. Eu sei que no segundo semestre vai ter muitas coisas para fazer lá nas grandes terras. E eu e a amiga Lourdes, que somos aqui de Toledo, duas reikianas deste caminho, nós vamos estar presentes lá em Alto Paraíso, fazendo essa jornada. 7 noites e 8 dias. A gente vai estar presente. Nós já estamos nos programando para ir para lá. Então, assim, eu tenho certeza que depois do segundo semestre a doutora vai estar aqui e nós vamos fazer mais lives, né, Roberto? Com certeza. A ideia básica de se olhar para esse tipo de iniciativa, eu cada vez penso mais nisso já há muito tempo, a necessidade que nós temos eu chamaria de santuários. Para mim é uma palavra que, e para quem participa dos meus grupos sabe, a gente sempre fala a respeito da espiritualidade, não da religião especificamente, a gente sempre traz todas as questões da espiritualidade, porque hoje a gente tem uma compreensão totalmente diversa do que é tudo isso. E aí a gente tem essas ilhas como santuários, aí nesse caso, muito bem, dos biomas brasileiros, o Cerrado é o mais rico, por incrível que pareça. É o mais rico. É a floresta amazônica e tal. Não, o Cerrado é mais rico. E a imensidão de flores e tudo mais que tem no Cerrado, e aí, quando a gente pensa nas abelhas nativas, evidente que hoje tem as africanizadas que estão lá no meio também, elas se espalharam também, tomam conta, fazem parte. Eu acho que elas têm que ser incluídas em tudo isso, evidentemente. Só que as chamadas abelhas sem ferrão, isso eu conheço várias pessoas aqui que são criadores e entusiastas da abelha sem ferrão, né? Eu em casa aqui tenho jataí, né?
Até porque elas são extremamente pacíficas então estão aí, fazem parte de todos os seres que vivem aqui nessa terceira dimensão. Num outro espaço que temos, aí lá temos um pouquinho de apis também, né? Aí para a Rejane eu contei a história no grupo lá a respeito de como entramos em contato com elas de uma forma um pouco mais dolorosa, talvez. Mas são movimentos, inclusive, para que a gente desperte para alguns aspectos. Mas, principalmente, eu entendo perfeitamente. Jamais vamos falar contra, porque está muito em voga se falar de agro, falar disso, falar daquilo. Evidente, a gente sabe que há necessidade de produzir alimento, há necessidade de produzir uma série de coisas e tal, dentro daquilo que nós precisamos para a nossa existência. Está tudo correto. Ainda assim, nós precisamos de espaços, e eu colocaria como espaços sagrados, por isso que eu chamei de santuário, para que a gente pudesse visitar, usar, usufruir, integrar, cuidar dessa natureza. Porque quando a gente cuida da natureza ali, nós estamos cuidando da nossa natureza essencial. Porque todos somos um. Aliás, quem não faz parte tem um site muito bacana, Todos Somos Um. Mas no sentido de entender essa integração que há dentro de todos os reinos. E quando eu falo reinos, estou falando do reino animal, reino vegetal, né, todos esses aspectos, né? E sim, há os outros reinos que não estão visíveis aqui e eles estão extremamente atuantes, extremamente importantes, mesmo para quem não tem consciência disso, e a esmagadora maioria. Acho incrível, muito bacana, comentei isso ontem à noite, né, Rejane, do quanto de pessoas que estão despertando. Por isso, eu sou extremamente otimista, apesar de você... Se você olhar externamente, o mundo está ruindo, né? Meu Deus, né? E não, eu sou muito otimista, na verdade, nós estamos indo para um grande movimento de crescimento, de expansão, e aí sim, preservar aí um projeto como esse, uau! Tamo junto. Deixa eu trazer Se deixar, eu algumas falo demais também. Não. Isso é uma característica de nós despertos, e nós que temos a consciência. Nós sabemos o momento de silenciar e nós sabemos o momento que nós temos que falar, temos que interagir e temos que relacionar. E esse é o momento da gente interagir, relacionar e trazer os nossos saberes. E que bom que você tem esses saberes ligado com esses devas, que são devas primários, né? Claro que sofreram as suas mutações, mas são devas que, do ponto de vista da alimentação e do ponto de vista da promoção do bem-estar, da saúde, qualidade de vida, são fundamentais. A campanha SOS Abelhas Nativa, ela tem uma outra característica, né? E assim, eu quero agradecer ao pessoal do Paraná, de Toledo, Paraná, agradecer o jornal local aí, que fez aquela reportagem maravilhosa e aquele artigo maravilhoso, né? Nós conseguimos sair daquela fase, né? Nós conseguimos um patrocínio de uma pessoa espiritualista, de um grupo espiritualista, que, por meio desse patrocínio, nós alcançamos os milagres no mês de abril e os milagres agora no mês de maio. E por que essas terras são tão importantes? Primeiro, porque ela está rodeada de montanhas, serras, colinas, pirâmides. Que benefício se traz? Se traz uma barreira. Porque quando você olha pelo Google, você vai perceber que a Chapada dos Veadeiros, ela está devastada. Tem várias regiões devastadas. Só tem monocultura. Monocultura imensa, nenhuma árvore, nenhum pássaro, porque como utilizam alguns defensivos, alguns pesticidas e agrotóxicos, que para espantar os outros elementos, não existe
alguns reinos mais nesses lugares. A grande vantagem dessa área, a qual a senhora Wanda, que nos vendeu para nós, ela, antes de sair do Brasil, ela fez uma coisa fantástica. Ela fez de tudo para preservar a área, o patrimônio maior de Gaia. Então, ela conseguiu toda a documentação de RPPN, Reserva do Patrimônio Privado Natural. E ela deixou tudo prontinho, tudo legalizado em todos os organismos. E as serras, as colinas, as montanhas cordilheiras faz justamente um campo de defesa para que o vento que traz esses agrotóxicos não venham para cá. Porque as abelhas nativas, diferentes de outras espécies, elas são muito sensíveis. Muito sensíveis. São sensíveis ao fogo, então nós sabemos que existe uma cultura da queimada. São sensíveis à devastação, entendeu? São sensíveis aos agrotóxicos e pesticidas. E são sensíveis aos produtos que nós utilizamos. Sabão em pó, o sabonete, entendeu? Porque porque a gente tem que fazer um processo de reeducação das pessoas que vão nessas terras. Não adianta somente as pessoas irem visitar e elas não terem um processo de reeducação. Um processo de o que elas vão fazer com o lixo delas. Que produto elas podem utilizar e usar e como usar. E uma das coisas que eu mais observei nesse período todo de eventos que nós realizamos é que se requer um processo de reeducação. Porque como nós estamos ambientados a usar determinados produtos, tanto para a nossa higiene pessoal, quanto para cuidar das nossas roupas, a gente muitas vezes não tem um cuidado por desconhecer as abelhas nativas. Então, por isso que a campanha é SOS Abelhas Nativas, porque elas estão indo para isso. Abelhas nativas. Nós estamos falando das abelhas nativas no bioma. Não é as abelhas nativas cativadas, colocadas lá nas caixinhas, Nas colmeias. Nas colmeias, nos utensílios para dar o mel, porque o mel das abelhas nativas, das abelhas sem ferrão, são mais caros. Em termos de exportação, o mel das abelhas nativas sem ferrão é o que tem mais valor comercial. Nós não estamos falando Sim. disso. Nós estamos falando de um santuário, que o nome realmente é esse, é Santuário Ecológico Terceiro Olho de Horus. Então, esse santuário, que é nosso, um patrimônio nosso, e é nós que vamos preservar, nós vamos ter que ter esse cuidado, porque é importante você ter as abelhas nativas no seu bioma, no seu habitat. E a partir do seu habitat, isso colaborar e contribuir com vocês que estão no Paraná, estão em São Paulo, estão no Amazonas, estão no Japão, na China, na Holanda. Porque Gaia, ela é interconectada. Teve uma canalização que eu fiz de Gaia, que eu me emocionei muito. E ela traz justamente isso. Que nós somos filhos e filhas de Gaia. E que ela entrega para nós tudo. E que o que ela requer de nós é que nós possamos preservar, manter. E diferente de você, Roberto, eu não tenho um otimismo como você coloca, pois nós estamos em pleno apogeu de transição planetária. E isso quem fala não sou eu, doutora Genivalda Cravo. Isso quem fala é a ciência. Isso quem fala são até os canalizadores e canalizadoras, os videntes. Isso quem fala são até as religiões estão falando sobre isso. Está sendo falado em todos os lugares, em todos os cantos. Nós entramos na curva da extinção. E entramos na curva da extinção porque nós, humanos, perdemos o compasso, o passo da integração entre humanos, animais, sua biodiversidade de animais, sua biodiversidade de vegetais, sua biodiversidade de flora,
sua biodiversidade de rochedos, de pedras, de quartzos, de minerais, a toda a integração das terras, todas as integrações dos biomas, e nós, por meio da fragmentação, de ver as coisas na parte, e essa concepção materialista muito arraigada em nós, fez com que a gente pensasse que nós somos superiores em toda essa interconexão, em todo esse ecossistema. E nós destruímos, ao longo desses 21 séculos, o que nós fizemos em 21 séculos, nós entramos numa curva e no limite de mudança de era. Nós antecipamos uma era. E aí a ciência vai falar que a cada era há mudanças geográficas, geológicas, climáticas, há mudanças, porque Gaia é viva. Ela respira, sim, ela espirra, ela é um ser vivo. ela vomita, ela dá risada, ela fica feliz. E o que nós humanos estamos fazendo, infelizmente, tem consequências. E essas consequências, as abelhas nativas são importantes para reverter e trazer um mínimo de qualidade. Então, R$12. A partir de R$12, hoje, eu comprei 10 números. R$120. Então, veja, na verdade, essa interconexão e entender essa integralidade da nossa ação no mundo, porque é justamente isso, tem muitas pessoas, eu falo, despertando, de fato, nos últimos, não precisa ir longe, 200 anos, o que foi feito nesse planeta, antes, 800 anos, não tinha acontecido. Ao mesmo tempo que, evidentemente, houve tudo aquilo que se chama de progresso, mas à custa de quê? Né? Nós tivemos muita exploração, quando a gente precisa entender que o movimento precisa ser de integração. Quando eu cuido da natureza que está à minha volta, eu cuido da minha natureza essencial, porque eu estou interconectado com tudo isso, com todos esses reinos que nos envolvem. É evidente que, para aqueles que trabalham, que atuam no meio agrícola, aqui é uma região essencialmente agrícola, evidentemente também a produção a parte toda da suinicultura, da avicultura, mais a produção de leite e tudo mais. Evidente que a esmagadora maioria dos proprietários rurais hoje tem a sua área de preservação, próximas às águas, enfim. Eu hoje quero crer que já vai além dessa questão de exigência, no sentido de a lei exige que seja dessa forma, né? Já é algo que está sendo internalizado. Então, para você que nos ouve, para você que nos assiste, que é aqui da região, aqui do Paraná, que trabalha da terra, vive da terra, é sustentado daquilo que a Mãe Terra, a Gaia, nos traz, adquira também os seus numerozinhos, participe dessa ação, venha a fazer parte desse movimento. E esse é um convite, então, dirigido a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que vão ver essa live posteriormente, né? Então, assim, fica esse convite aberto a todos, porque é um projeto fantástico no sentido de que nós, ao preservar a vida, ao trazer vida, nós cuidamos da nossa vida, evidentemente, do nosso crescimento. Roberto, você traz uma coisa... E a Pachamama agradece. Sim. Você traz uma coisa, só um pouquinho, Rejane, você traz uma coisa que é importante. Existem pessoas do meio rural que já estão despertas, que estão Sim. percebendo o impacto da nossa ação, atuação, e estão fazendo reflorestamento, estão colocando as abelhas para polinizar, estão diminuindo alguns defensivos, pesticidas, entendeu? Estão fazendo ações. Só que nós não somos muito ainda no Brasil e no mundo.
mas já está começando esse movimento. Uma das coisas que me espanta muito é que nós estamos no século XXI, que é o século da informação, é o século do conhecimento, é o século da ciência, é o século da velocidade das informações. Porém, mesmo com tudo isso, e mesmo com as consequências que já estão aí. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, que eu pesquisei a síndrome de burnout, depressão e síndrome do pânico. E na literatura que eu lia, na literatura científica, apontava que no século XXI a depressão seria a doença que mais iria acometer a humanidade. E trazia índices, né? Números alarmantes, principalmente no mundo do trabalho, porque eu estudei a partir do mundo do trabalho. E aí, quando eu fui para o doutorado, que eu fui ver como é que as práticas terapêuticas, como é que as modalidades terapêuticas não convencionais, como é que as terapias energéticas, vibracionais, fitoterápia, assim, como é que elas contribuem para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas? E ao pesquisar, só corroborou aquilo que outros pesquisadores já tinham encontrado e que a própria Organização Mundial da Saúde já tinha trazido. Eu fico pensando, o que se requer para que nós, humanos, possamos despertar mais ainda? E o que se requer para que vocês possam abraçar essa campanha? Abraçar essa campanha SOS Abelhas Nativas. Tinha uma pessoa, uma advogada, que dizia para mim assim: Genivalda, essa causa sua é uma causa que não atrai ninguém. Se fosse uma doença terminal, alguma coisa bem dramática, traumática, eu tenho certeza que você conseguiria levantar mais fundo e ter mais participação. E eu disse para ela bem assim: não, eu tenho já certeza eu passo, que eu passo nós vamos conseguir que é diferente. Já sensibilizar. começa a ter um movimento diferente. Sim. Minhas queridas, na verdade, assim, ó, o Insta ele tem uma questão de salvar a live. Nós temos um limite de tempo, né? Então eu vou pedir para deixar uma mensagem final para a gente poder encerrar, porque senão não salva isso aqui e se perde a mensagem. E não é legal isso, não. É uma conquista estar a doutora Genivalda aqui. Como eu falei no início, não é o acaso. Um dia de festa, de alegria e gratidão. O Santuário Ecológico, por ter hoje rodas, é nosso. Aquelas grandes terras, é nossa. Na união de todos, cada um fazendo a sua parte. E nós, eu, Rejane aqui, reikiana, com a Lourdes, que é reikiana aqui de Toledo, pedimos a colaboração do povo de Toledo, as pessoas que aqui vivem, e todos os que estão assistindo, pelo Brasil todo, até fora do país, colaborem, abracem essa causa junto com nós. A Gaia agradece, ao planeta que agradece, porque nós somos todos interligados, nós estamos todos conectados. Gratidão. Com certeza. Doutora Genivalda, gratidão, doutora Genivalda. Roberto, gratidão pela oportunidade. É um prazer, até porque somos parceiros em relação a apoiar causas que justamente vêm trazer esse suporte de vida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Roberto, com você, Rejane, com todos vocês que estão nos assistindo. Para que serve essa campanha? Essa arrecadação que nós vamos fazer, esse recurso beneficente é para quê? Para a manutenção desse espaço. Para nós concretizarmos os compromissos finais, que é a parte legal. Que é a parte agora, nós fomos para o último milagre, que foi a quitação da terra, e agora nós vamos para a etapa da escrituração. E na etapa da escrituração, nós temos que pagar a prefeitura, os cartórios, nós temos alguns compromissos legais. Então, você vai estar colaborando e contribuindo com R$12. E se você puder comprar mais de um número, mais de um bilhete, uau! Nós conseguiremos esse montante para justamente
fazer a liquidez dessa parte final e manter esse santuário. E eu quero dizer para vocês que vocês são bem-vindas, são bem-vindos a conhecer. Um dos projetos que nós vamos desenvolver é a visitação consciente, onde você vai poder fazer a visitação para conhecer. E se você quiser mais informação, conhecer, ver fotos, saber mais das abelhas, você vai encontrar lá no site da nossa campanha SOS, Abelhas Nativas, mas você pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, 62 991 13 0193. Nós somos um grupo de pessoas voluntárias que tivemos uma grande vitória. E hoje, nessa live, Roberto, nós estamos comemorando essa vitória junto com todas as pessoas que estão nos assistindo. E também sou grato pela oportunidade de estar olhando para esse aspecto. Sim. E entender que um santuário como esse, não sei de onde, a palavra santuário eu acho que cabe muito bem. Sim. Né? Apesar e não tenha dúvida, virão críticas de pessoas que ainda não estão despertas em alguns aspectos, porque o despertar se dá em nível de consciência, não tem jeito, é isso, com dor, com amor, enfim, mas é em consciência, sempre. Então, muito grato pela oportunidade de servir de pequeno instrumento para algo assim. E estamos disponíveis. E, Roberto, vocês podem criar as estratégias de venda. Todo mundo pode vender. Todo mundo pode abraçar essa causa e criar, fazer nas redes sociais, ir no vizinho, no amigo. Você que já comprou um número. Se eu não estou enganada, acho que você já comprou e sua esposa. Eu lembro de ver o nome de vocês, Sauer. Entendeu? E comprando mais, e oferecendo e falando, né? Lá na descrição, traz uma descrição da importância das abelhas nativas. Então, vem preservar esse santuário ecológico, terceiro olho de Horus. Você faz parte. Vocês fazem parte. Tudo está interligado. E o sétimo universo, o comando sétimo universo, agradece imensamente, porque nós estamos sinalizando para a Gaia que tem pessoas despertas dizendo, nós fazemos a nossa parte, nós estamos fazendo a diferença. Então, venha participar. Campanha SOS Abelhas Nativas. Sim para a vida. Sim para a vida. Gratidão. Boa noite a todos. Fico muito bem. Gratidão. Gratidão.